Vamos lá. A gente parou na parte do búfalo, não foi isso? Olhem só, eu gostei da pergunta ali do colega, só que ele está atento aí em atualidades regionais. Existe uma discussão aqui no estado acerca do controle desse búfalo acelvajado. O controle desse animal, no que está sendo discutido hoje em Rondônia, é acerca da caça seletiva. Porque esse animal aqui, ele não perturba somente o Vale Guaporeano rondoniense. Ele já está até na Bolívia. Então ele vai para a Bolívia, passa final de semana, usa droga, faz o que você pode imaginar e chega aqui doente na região. Chegando doente aqui na região tem sido um vetor para propagação de certas doenças. E o governo do estado de Rondônia, preocupado com os problemas decorrentes do búfalo acelvajado, está discutindo que tipo de caça seletiva vai ser feita. Já vi gente falando na discussão se ele teria de ser capturado para depois ser morto com o mínimo de dor possível. Não sei como é que vai capturar um bicho desse tamanho sem dor. Outros já estão falando que era para liberar caça e colocar inclusive a premiação. E hoje se discute até o quê? O calibre da arma que vai ser utilizada para poder abatê-lo da forma mais humanitária possível. Enquanto a gente discute essas questões burocráticas, o búfalo está fazendo o quê? Aterrorizando. Por mim, se eu fosse governador, meu amigo, libera até calibre 5,56. O importante é o quê? Abater esse animal perigoso, que ele não é nativo da região e ele precisa ser abatido. Exatamente. Vai desequilibrar, anote o nome dele. Ele é um fator de desequilíbrio ecológico na Amazônia. É o búfalo acelvajado do Vale do Guaporé. Ele é um fator de desequilíbrio ecológico. Posso apagar aqui agora? Então se discute até hoje a questão da caça seletiva do búfalo no Vale Guaporeano. Outra bacia que pode aparecer para você é essa bacia aqui, ó. A bacia chamada de planície amazônica. Bacia fisiográfica, chamada de planície amazônica. Apareceu planície amazônica na prova, você vai lembrar de Porto Velho. Se ela é planície, algumas características aqui para você. Ela vai aparecer como uma superfície aplainada. E são de terras baixas também, tá? Então, superfície o quê? Aplainada. É por isso que em Porto Velho você praticamente não vê o quê? Ladeira. Não vê praticamente ladeira em Porto Velho. Porque Porto Velho está sob o domínio da planície amazônica. Então, essa superfície aplainada, ela permite que esse terreno seja o quê? Plano. Livre de morros, livre de ladeiras. Você só vê ladeira em Porto Velho nas proximidades do Rio Madeira. Não é verdade isso daí? Baixa da União, Nacional, Triângulo, só nessas regiões. Pega mais adiante, pega aqui parte da Zona Norte. Por conta da formação do leito do rio, que ainda está em formação. O Rio Madeira, como é um bebê, como é um rio novo, ele ainda está fazendo o quê? Ele ainda está formando seu curso. Então só tem ladeira onde? Como dizia o meu amigo Matias, na beira do Madeira. Então a planície amazônica é uma superfície aplainada, ela é formada de terras baixas. Quem mora em planície mora em terras baixas e, consequentemente, é uma área de deposição sedimentar. Então, os rios que nascem de planaltos, de terras altas, vêm depositar seus sedimentos aonde? Na planície. E, no caso aqui, vai ser na planície amazônica. Pode aparecer para você um outro santuário ecológico que está aqui dentro da planície amazônica, que é esse santuário ecológico aqui, ó, da região do Cunhã. Já ouviram falar disso daqui? Da região do Cunhã? Qual é o grande problema da região do Cunhã? Não, é a região desse que tem como problema a questão do jacaré. É o jacaré-açu. Tá? Então, se aparecer para você, se na planície amazônica também tem santuário ecológico, tem santuário ecológico, que é o Vale do, que é a região do Cunhã. Esse jacaré aqui, ele precisa ser controlado porque você tem um número específico de jacarés por quilômetro de margem. Como essa população ficou desestabilizada, esse jacaré, ele começou o quê? A se reproduzir demais. O número aumentou muito em relação a quilômetro de margem, ele começou a sair para quê? Para atacar pessoa, para atacar cachorro, para perturbar a população. E o governo de Rondônia, para poder controlar a superpopulação do jacaré-açu na região do Cunhã, promoveu o quê? A caça seletiva. E essa caça seletiva, anote aí, esse jacaré precisa ser capturado no primeiro momento, para depois ele ser abatido. Vai ser pesado e vai ser abatido. É para o jacaré. A do búfalo a gente está discutindo até hoje como é que vai matar o búfalo. A do jacaré a gente já sabe como vai matar o jacaré. Pode matar no tiro? Não. Ele tem que ser capturado, tem um sexo para ser feito, tem que ser pesado para ver a idade, e ele vai ser levado para onde? Para ser gerado a economia.
Tem a economia do jacaré em Rondônia, é verdade. Fui comprar ali a carne do jacaré, doido para comer o jacaré. Quando eu vi o preço no mercado de um amigo meu ali, eu falei, não vai ter jacaré hoje na minha casa, não. Olha o preço disso daqui, meu amigo. É melhor eu pegar o jacaré à base da bala, que sai mais barato. Porque pegar, comprar no mercado, o bicho caro. Como o rabo do jacaré ainda. Então tem aqui. Então tem jacaré associada à caça seletiva em Rondônia, sim ou não? Sim. E ele gera economia. Ele gera economia e criaram, inclusive, o beneficiamento nessa região nessa região aí do Cunhã. Criaram o beneficiamento na região do Cunhã para que se produza o quê? Que se beneficie a carne do jacaré. Tudo isso daqui é onde é? É aqui no Rio Madeira. No Cunhã, no Lago do Cunhã. Vou colocar aqui, no Baixo Madeira. No Lago do Cunhã. Tem mercado para quê? Do couro do jacaré. Exportado. É exportado. E ele é bem... o couro poderia investir nisso aí. É muito caro. É muito caro. Ele é um santuário ecológico. Ele é um santuário ecológico. Pareceu o Lago do Cunhã, ele é um santuário ecológico. E qual o problema do Lago do Cunhã? É a superpopulação do controle. Beleza, e o que o Estado está fazendo para controlar? Caça seletiva. Para poder atacar. Olha que jacaré criminoso, né? Ele ainda se vale ainda do quê? Do ardilho. Qual deles que eu já vi tanto jacaré passando aqui? Passando embaixo da ponte, é o açu. Viu o tamanho daquele bicho? Enorme, 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 enorme. Parece um crocodilo. Tem maiores, tem maiores. Posso apagar aqui agora? Vamos lá. Vamos para o slide. Para vocês compreenderem agora de forma mais sistemática. Pessoal, silêncio, por favor. Esse negócio não pega fogo, não, cara? É a lâmpada fria? Bacana esse material. Deu vontade até de apertar, né? Bem fofinho. Bonitinho o material. Alguém viu? Sabe se tem aquele pedaço de... Nunca mais viu aquele cajado? Vocês querem que apague mais a luz? Quem tiver perto, por favor, meu querido. Olha só. Esse daqui é um dos poucos mapas que a gente tem aqui no estado acerca das bacias fisiográficas aqui no estado de Rondônia. Como é que a prova ela vai trazer para vocês? A FGV é clássica trazer uma questão de ambiente de relevo. Tá vendo aqui planície amazônica? Perfeito. Na prova, planície amazônica, com todas aquelas características, vai aparecer sempre com essas palavrinhas-chave. Terra baixa, superfície aplainada, região sedimento. Agora observe aqui. Além da bacia fisiográfica da planície amazônica, eu tenho esse contorno gigante, que é um pedal, essa barreira rochosa que se chama o quê? Encosta setentrional do Planalto Brasileiro. Se ela não vier com o nome de encosta setentrional do Planalto Brasileiro, você vai saber que ela vai vir com o nome de Planalto Mato-Grossense. É uma linguagem mais antiga, mas a gente não sabe que autor a FGV vai trazer. Mas a linguagem mais atual é encosta. Se aparecer o termo encosta para você, isso daqui já é uma terra alta. É uma terra alta. Todavia, se a prova perguntar se o estado de Rondônia tem altitudes consideráveis, você vai marcar que é falso. As nossas cotas altimétricas são modestas. São modestas. Então, eu tenho aqui ó, uma terra baixa, tá, que é a planície amazônica. Eu tenho essa região aqui ó, de deságue. Ele vai desaguar lá no rio Mamoré, que é o rio Guaporé, que vai formar aqui o Vale Guaporeano, que é de terra o quê? Alta ou baixa, essa vale? Beleza. Se a encosta é terra mais alta ou terra baixa? Alta. Agora preste atenção, vocês estão vendo que em cima da encosta setentrional do Planalto Brasileiro, eu tenho aqui a Chapada dos Parecis e a Serra dos Pacás, tá? Então anotem aí, ponto culminante do estado de Rondônia. Ponto culminante do estado de Rondônia. Anote o nome desse ponto culminante aí, por gentileza. Fica na região dos Pacás.
É o Pico do Tracuá. Tá? Pico do Tracuá. Deixa eu até escrever aqui, ó. Pico. Fica na região dos Pacás. Pico do Tracuá. Tem mais ou menos 1.126 metros de altura. Exatamente. Não fica só aqui, tá? Então você vai ter, ó, vocês estão conseguindo observar que, ó, a encosta, esse paredão rochoso gigantesco, e em cima desse paredão rochoso eu tenho essa Serra dos Parecis e dos Pacás, tá? Então, olha o cuidado. O ponto culminante, o ponto mais alto do estado de Rondônia é o Pico do Tracuá. Só que o município mais alto é o município de... Então, não confunda um ponto culminante com o município mais... Cuidado com isso, tá bom? Então, aqui, região guaporeana, encosta setentrional do Planalto Brasileiro. Coloquei, primeira característica da encosta setentrional. Primeira característica. Terras altas, formações rochosas. É um paredão rochoso, a verdade é essa. É um paredão rochoso. E ainda tem a finalidade dela, se é que se pode falar em finalidade na natureza. A finalidade da encosta setentrional, dê uma olhada nesse mapa. Vocês estão vendo a planície amazônica aqui em cima. Cadê? Oh, caramba. Ó, vocês estão vendo aqui a planície amazônica aqui em cima. E vocês estão vendo o Vale Guaporeano aqui embaixo. O que tem entre eles? A encosta. O que a gente pode afirmar nesse sentido? Anote aí. Que a encosta setentrional, ela serve para separar terras baixas. O maior sonho, se é que se pode falar assim, do Vale do Guaporé, é se encontrar com a planície amazônica. No entanto, ele se depara com quem? Com esse paredão rochoso que impede esse romance. A encosta setentrional do Planalto Brasileiro tem a finalidade de separar terras baixas. É esse paredão rochoso aqui, ó. Um monte o quê? Ah, sim. Vamos lá. Então, ó, deixa eu só fazer aqui uma observação. Olha no dói o olho. Bom que você acorda. Preste atenção. Eu estou saindo de Porto Velho. O que está acontecendo com a minha altitude? Está aumentando ou diminuindo? Beleza. Por que ela está aumentando? Porque eu estou saindo da planície e estou adentrando aonde? Na encosta setentrional. Notaram aí? Então, ó, quando eu estou indo para o Cerrado, eu já estou sob o domínio aqui completo da... Muito bem, muito bem. Compreenderam isso daí? Ficou bem sedimentado na cabeça? Beleza. Isso daqui é clássico de quê? De Fundação Getúlio Vargas. Eu já vi umas 3 provas dessa questão aqui sendo cobrada. O cara não teve coragem de quê? Nem de reformular. Ele tirou um print e mandou para impressão. Só fez isso, exatamente. Olha só, essas aqui são as bacias que a gente tem aqui no estado de Rondônia. Qual é a bacia do rio Caiari aqui? Olha só. Então a bacia número 4 é a bacia do rio Caiari, ou do rio... Essa número 2 aqui, ó, é a bacia do rio Mamoré, ou grande D lá. Essa gigantesca, que é a maior bacia rondoniense, é a bacia do rio Machado, ou do rio Ji-Paraná. Cuidado. Esse Ji-Paraná pode aparecer com GI ou com JI. Professor, com GY, eu nunca ouvi falar em GY, porque está fazendo referência à linguagem dos originais. GY quer dizer o quê? Machado. Então, o rio Machado é a mesma coisa que o rio Ji-Paraná. Tá? Então, pode vir Ji-Paraná com GI, Paraná, GY, desculpa, Paraná, ou JI, Paraná. Não, é a linguagem geral para ele. Não tem tribo com o nome de Ji-Paraná. Tá? Vem aqui, ó. Essa número 4 aqui é do rio Madeira, ou rio Caiari. Essa região aqui é do... Como vai aparecer o rio Guaporé para você? Tanto Guaporé como Mamoré. Anote aí. São rios... No caso aqui, falar só deles. O rio Guaporé, que nasce no Mato Grosso, o rio Guaporé, ele é mato-grossense. Ele é um divisor natural, ou uma fronteira natural entre o Brasil e a Bolívia. O rio Guaporé, esse daqui é da bacia toda, tá? É o conjunto de rios formadores. Mas o rio Guaporé, ele é um divisor natural Brasil-Bolívia. E ele nasce aonde? No Mato Grosso. Esses são os principais cobrados em prova. Tá bom? Ele nasce no Mato Grosso e ele vai morrer em Guajará-Mirim. Vai morrer em Guajará-Mirim, no distrito de Surpresa. Vai morrer em Guajará-Mirim, no distrito de Surpresa. Esse rio Guaporé, que nasce no Mato Grosso e vai morrer em Surpresa, que é distrito de Guajará-Mirim, ele tem a sua foz. Ele tem a sua foz
no rio Mamoré. Então, onde é que morre o rio Guaporé? Ele morre no rio Mamoré. Ele morre no rio Mamoré. A foz dele é no rio Mamoré, na altura de Surpresa, município de Guajará-Mirim. Distrito de Surpresa. É um distrito de Guajará-Mirim. Muito bem. Tá bom? Esse Grande de la Plata aqui, o Rio Grande de la Plata, a bacia dele aqui, que é outro boliviano, além do Rio Madeira, e é formador do Rio Madeira, o Grande de la Plata, que é o Rio Mamoré, ele nasce na Cordilheira Real. Ele é um rio andino. Nasce lá nos paredões andinos. E ele vai morrer aonde? Ele vai morrer no município de Nova Mamoré. Ele morre no município de Nova Mamoré e também é um divisor natural ou fronteira natural entre Brasil e Bolívia. Do outro lado tem o que? O contrabando, o tráfico de escaminho. É o rio que a gente atravessa para fazer a nossa viagem internacional. É o rio Mamoré. É aquele rio ali. Assustador também, né? O rio Mamoré morre no município de Nova Mamoré. Antiga localidade de Vila Murtinho. E ali ele encontra o Beni. E nasce o nosso bebê, que é o rio Madeira. Filho de 2 bolivianos doidos, por isso que ele é mais doido ainda. Madeira de dar em doido. Madeira ele vem derrubando tudo desde lá dos Andes. O rio Madeira, na Bolívia, se chama o quê? Beni. Tá? Eu vou já fazer um desenho. Vocês querem que eu faça o desenho agora? Para aproveitar o gancho? Vai doer o olho. Preparem aí. Calma. Isso aqui é importante, tá? Não. Mas cai em prova, mulher. Você tem que ser menos emotiva. Você se situa. Quando é de geografia, você... Ah. A gente tem que parar com esse negócio de gosta ou não gosta. A gente tem que fazer o que... Se eu fosse fazer tudo que eu tenho vontade, eu não estava mais nem aqui, eu já estava preso. Entendeu? Então, o que acontece? Tem coisa que eu faço que eu não penso. Estudar é massacrante, tem matéria que é massacrante, mas eu tenho que estudar e eu vou lá e faço. Uma vez meu pai me disse o seguinte: você não tem que viver conforme as suas vontades, você tem que fazer o que deve ser feito, e ponto final. Então, meu amigo, siga a missão e pronto. Tem que fazer, pronto. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Vamos falar desse rio, que quando ele cai em prova, meu amigo, ele é o queridinho das provas, tá? Rio Madeira, conhecido também como o quê? Rio Caiari. Vou colocar hoje com K. Tá? Mas ele vem com C, ele vem de todo jeito. Fazendo propaganda para água mineral Caiari. Tá? Vejo até o professor lá fazendo, eu só bebo água mineral Caiari por causa do pH tal. Uma figura. Olha só, esse Rio Madeira, o Rio Caiari, a nacionalidade dele é esse. Ele é boliviano. Se falar que é peruano, que ele é rondoniense, está errado. Ele é sempre boliviano. Além de ser boliviano, ele é um rio sedimentar. Ele é um rio sedimentar porque ele traz muitos sedimentos. Por que ele traz muitos sedimentos? Ele é sedimentar porque é um rio que está ainda em formação. Ele é um bebezinho, esse Rio Madeira. Sendo um bebezinho, ele já é assassino desse jeito, imagina quando ele estiver velho. E aí você vai ter essa brincadeira da cor. Olha só, para quem não foi aluno, vai cair do cavalo. Olha só, para quem não foi aluno, calma, mulher de Deus. A cor do Rio Madeira. A cor do Rio Madeira, ela não é marrom, ela não é bege, ela não é imunda, como eu já vi aluno falando. A cor dele é essa. A cor é verde esmeralda. Marcou verde esmeralda? Ela é verde esmeralda. E tem autor que fala ainda mais, que ela é verde esmeralda, cristalina e translúcida. Forçou. Eu também acho que ele forçou. Ela fica verde, porque a gente vai fazer a verificação da cor do rio, não é na época da vazante. É na época que a água baixa. Porque na época da vazante ele está cheio de quê? Aí ele vem trazendo sedimento do Beni, vem trazendo sedimento de 90 afluentes. Agora, quando ele seca, ele fica maravilhoso, ele fica da cor verde esmeralda. Aí o autor ele pode enfeitar de qualquer forma. Então a cor do Rio Madeira é sempre verde esmeralda. Isso aqui é para pegar a pessoa, né? Quem vem de fora se pega. Mas como é que esse bicho aqui nasce? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar barreira, é a condição dele. Deixa eu pintar. Faço esse desenho desse jeitinho aqui, ó. Para nunca mais esquecer. O azul vai ser o Rio Madeira. Tá? O azul vai ser o Rio Madeira. O vermelho
o vermelho vai ser o rio Mamoré. Aí vou colocar aqui, deixa eu ver se tem uma terceira cor. Vou usar aqui o preto. Pode falar mais alto? Da região de Potosí. Na Bolívia tudo tem a ver com prata, tudo tem a ver com Potosí. Por isso que fala de La Plata. Aí vem aqui o outro que vai ser o rio Beni. Tá? Esse aqui é o verdadeiro rio da Madeira, tá? Assustador. Amarelado, mais ainda que o Madeira. Alguém já navegou pelo Beni? Tá? É uma aventura. É o rio Beni. Como é que nasce o rio Madeira? Preste atenção que isso daqui também vai cair a atualidade. Eu tenho aqui o rio Beni. O rio Beni está de caneta. Beleza. Aí eu tenho esse rio vermelho, que é o Mamoré. Ou o Rio Grande. Bonito esse nome, hein? Bem narcotráfico internacional, hein? Combina com ele. Vamos lá. Aí vem um grande de La Plata, que está vindo também da Bolívia. Eles vão se encontrar num determinado ponto. Tá? Esse determinado ponto se chama confluência. Como é que se chama o ponto de encontro dos rios? Confluência. Essa confluência dos rios Beni e do rio, no caso, Mamoré, na altura do quê? De Nova Mamoré. Não é na cidade, é no município. No município de Nova Mamoré, antiga Vila Murtinho, localidade do projeto Sidney Girão, vai formar, deixa eu ver aqui se tem mais uma outra caneta, Rio Madeira. Vou colocar o azul. Vai formar o Rio Madeira, tá? Conhecido também, que na FGV gosta de chamar de Rio Caiari. Então tá aqui, o Rio Madeira. Então, onde é que esse rio aqui, ele passa a se chamar Madeira? No Brasil, tá? Vem outro detalhe. Preste atenção. Dói o olho pra caramba, né? Deixa eu pegar aqui meu laser. Vocês estão observando que parte de Porto Velho, que está aqui em cima, ele sofre a influência desse pedral aqui, que é a encosta setentrional? Beleza, estão observando mesmo? Agora olhe de novo para o quadro. Quanto mais perto da nascente é o Rio Madeira, você vai ter aqui a região do quê? Da usina hidrelétrica de Jirau. Mais à frente, você vai ter aqui a usina hidrelétrica que fica no município de Porto Velho e na cidade de Porto Velho. Deixa eu aumentar aqui o meu Rio Madeira. Podem fazer esse desenho aqui que você vai se situar quando estiver navegando por essas águas. Preste atenção. Onde é que eu posso fazer hidrelétrica? Eu não tenho que ter desnível de rio para fazer hidrelétrica? Agora, por que o Rio Madeira ele fica tão diferente a partir de Porto Velho? Porque até Santo Antônio, dessa confluência aqui, até Santo Antônio, eu tenho a influência da encosta setentrional do Planalto brasileiro. É por isso que a gente tem muita rocha nessa área. É por isso que a gente tem o quê? Saltos, corredeiras e cachoeiras. Olha aqui o detalhe que aparece. Tanto a usina hidrelétrica de Jirau, como a usina hidrelétrica de Santo Antônio, elas estão interligadas no sistema nacional. Então elas produzem energia para onde? Para o Brasil, principalmente para o Sudeste. Não é para o estado de Rondônia. O estado de Rondônia, eu não sei porquê, mas misteriosamente abriu mão de muitos recursos disso daqui. Exatamente. Mas é porque ela está ligada no sistema internacional. E o problema do encarecimento da energia elétrica não é só por questão hídrica, é por questão cambial. Não só por isso, mas porque a gente ajustou isso daí ao IGPM, que é uma forma de dolarizar certos serviços no Brasil. Tá? Isso aí vai ficar na conta do Fernando Henrique Cardoso, porque que eles fizeram isso daí na reforma. Exatamente. Teve setores aí que influenciaram. Então, preste outra atenção aqui. Onde é que fica a usina hidrelétrica de Jirau? Não é na localidade de Jirau. É na localidade da Ilha do Padre, na região do Caldeirão do Inferno. Exatamente. Tá? O pessoal, eu trabalho na usina de Jirau. Jirau seria Jirau no projeto original. Mas para quem lembra do projeto, que a gente tem acompanhado, inclusive está no livro que eu estou, Estudo dos Problemas Rondonienses, a minha obra. A Bolívia reclamou do Brasil, reclamou alegando que se fizesse em Jirau ela teria problemas de alagação. Aí o Brasil reformulou o projeto, deu o nome da usina de Jirau, mas ela fica localizada na ilha e aquele conjunto, que é conhecido como Ilha do Padre, é a região do Caldeirão do... Tem mapa que só coloca Caldeirão, mas o nome completo é Caldeirão do Inferno. Tudo aqui é pesado, não é verdade? É Rio da Morte, Caldeirão do Inferno, Rodovia da Morte, Ferrovia do Diabo. Aqui é todo muito... E logo falando disso na semana da Quaresma, né? A gente está em época de Quaresma.
Ainda tem a história do diabo dançando forró no papo de esquina, né? Olha isso, meu amigo. É para sacanear mesmo com o rondoniense. Pois é, né? Vamos lá. Usina de Santo Antônio. Se eu fosse perguntar para você qual é a que tem a maior capacidade de produção de energia, você iria marcar qual? A maior capacidade. É Jirau. Exatamente, porque isso daqui depende do quê? Além do Operador Nacional de Energia Elétrica, depende do quê? De fatores relacionados ao rio. Mas aqui tem a maior capacidade de produção é a de... Isso daqui é uma monstra. As duas são mega usinas. Então, o que eu posso afirmar? Anote aí. Que o município de Porto Velho possui indústria pesada. A gente tem indústria pesada, que é a indústria de energia elétrica. Vai ser, inclusive, nessa época que a gente vai acompanhar na próxima aula, que Porto Velho vai sofrer alguns problemas. Primeiro problema associado à usina é a difusão do crack. Eu não sei o que peão tem que... Indústria pesada, que é da energia elétrica. Todas elas ligadas ao quê? Isso. 425. Exatamente. Agora preste atenção. Vocês já repararam que a partir de Porto Velho, a partir da cidade de Porto Velho, principalmente a partir da área central, o Rio Madeira ele fica mais calmo? Ele não tem tantos pedrais, você não vê cachoeira, não vê nada? Calma, porque você vai ter aqui, ó, a influência do que eu falei para vocês. Você vai ter aqui a influência da encosta. Quer saber se tem encosta? É só observar pelos rios de uma região. Se tem muito salto corredeira, é rio que tem encosta. A partir de Porto Velho, até a foz do Rio Madeira, que fica onde? Fica em Itacoatiara, no estado do Amazonas. Você vai ter aqui o domínio da planície amazônica. Então, o Rio Madeira sofre influência de quem? Sofre influência da encosta setentrional e sofre também influência da planície. Em termos de economia, a partir de Porto Velho, ou seja, depois de Santo Antônio, essa parte aqui da planície amazônica é conhecida como Hidrovia do Madeira, que é a hidrovia mais importante, anote aí, a Hidrovia do Madeira é a hidrovia mais importante da Amazônia Ocidental Sul. E também a mais importante da Amazônia Ocidental. Estão compreendendo isso aí? É a cara da Fundação Getúlio Vargas, isso daqui, não é verdade? 1.116 quilômetros, a hidrovia do Madeira. Da Amazônia Ocidental. O Rio Madeira, não. Também nem é o mais fundo. A gente tem problema de navegabilidade. É por isso que constantemente o DENIT está fazendo o quê? A dragagem do rio. É para permitir o escoamento da economia. Porque ele é um rio raso. O Rio Madeira não é um rio fundo, é um rio raso. Da Amazônia Ocidental Sul. Ele pode colocar das duas formas. De qualquer forma, na Amazônia Ocidental é a hidrovia mais importante. Vocês querem tirar foto disso, gente? Copiaram, que isso aqui é importante, tá? Imagino. Aprenderam isso daqui, gente? Tranquilo? Beleza. Posso apagar? Vamos lá. Vocês estão cansados? Estou sentindo vocês meio capengas. Já deu quantas páginas aí? Toma ali. Mas a aula boa assim tem que ser densa. Cada hora tem informação diferente. Treinou para FGV, meu amigo? Treina para todas, tá? Tem para onde correr, não. FGV é FGV. Vamos voltando. Quem é o número 3? Esse daqui é o Rio Abunã. É o Acreano, tá? Rio Ina. Número 5, costuma cair em prova também. Esse é genuinamente rondoniense. É o Rio Jamari. É nesse rio aqui, que está aqui representado na bacia pelo número 5, que você vai ter a usina hidrelétrica do quê? De Samuel. Então, a dica que a prova dá para identificar o Rio Jamari é a hidrelétrica de... Quem conhece o Rio Jamari aqui? Vocês já notaram que o Rio Jamari ele tem uma cor mais escura? Agora, por que o rio, por exemplo, o Rio Madeira, ele é um tanto mais barrento e você tem outros rios aqui na Amazônia mais escuros? Vocês sabem qual é a diferença primordial? Vamos lá. O rio, quanto mais barroso, barrento ele é sinal de sedimento mineral.
barro, terra. No caso desses rios, exemplo do rio Jamari, que ele é mais escuro, é por conta da decomposição de material quê? Orgânico. Então tem muita decomposição orgânica onde? No rio. E é bonito pra caramba aquele rio. O pessoal que gosta de pescar vive ali, né? Folhas, tá? Árvores, vai se decompondo tudo. É o rio também que você tem a chance muito grande de se deparar com animais enormes, né? Nessas águas paradas. Exatamente. Muito, tá muito. Então, quais que mais vão cair prova para vocês? Machado, Jamari, Madeiro, Caiari, Grande de la Plata, Guaporé, Ina, e aqui a bacia do rio. Anote o outro nome dele, o Rio Roosevelt, também conhecido como Rio da Dúvida, tá? Isso, Rio da Dúvida. Pessoal, só um detalhe. Historicamente falando, quem é o Rio do Ouro aqui? O Rio do Ouro ou o Rio de Urucumacuã? É o Madeira. Qual é o Rio do Diamante? O Rio do Diamante é o Rio Machado ou de Paraná. Mas não é no Rio Machado que tem diamante, é na bacia dele. Onde é que tem diamante? Não é no Rio Roosevelt. É na reserva Roosevelt. E compreenderam isso daí? Exatamente. Então, ó, fez a alusão histórica ao diamante, é o Machado. Fez a alusão histórica ao ouro, Rio Madeira. E esse terceiro, que ninguém lembra dele, desse acriano aqui, é o Rio Abunã ou Rio Ina. Isso é clássico que é em prova, tá? A FGV ela é bem... Hã? Cara, tem 1 milhão de explicações para isso daí. Tem 1 milhão de explicações. Um dia eu vou contar a história desse rio todo, inclusive com a presença do presidente, quando vier aqui o presidente americano. Beleza? Vamos correr aqui. Não, Roosevelt. Por isso que batizaram o rio com ele. Vamos lá. Que hora já temos aí rapidinho, para eu poder me policiar um tempo? Já é... Beleza. Preste atenção aqui. Numa prova, rapidinho. O solo rondoniense, assim como o solo da Amazônia, é um solo rico ou um solo pobre? Sempre solo pobre. É um solo bom para agricultura ou ruim para agricultura? Péssimo para agricultura. Tá? O solo predominante em Rondônia se chama latossolo. Latossolo. Esse é o solo predominante. Aqui tem de tudo, mas o predominante em Rondônia é o lato. Esse latossolo, tu pode notar que tem latossolo, que ele é o quê? Um pouco mais amarelado, e tem latossolo que ele é um pouco mais o quê? Avermelhado. Olha só, por que, que o latossolo ele fica um pouco mais vermelho e por que, que ele fica amarelado? Além dele ser pobre em nutrientes, ele é pobre em nutrientes por quê? Porque ele é um solo ácido, muito ácido. E ele é avermelhado justamente pela presença de ferro, principalmente óxidos de ferro. Não, avermelhado é ferro, amarelado é fósforo, tá? Então, amarelado. Exatamente. Então, para poder corrigir essa acidez, o que, que a gente precisa fazer aqui na Amazônia? Usar o calcário. Sempre usar o calcário, que é para reduzir a acidez. Mas, de uma forma geral, o solo da Amazônia como um todo, ele é pobre, meu amigo. Pobre. Professor, mas são tantas árvores, professor. Como assim o solo é pobre? Porque a própria floresta, por ser a floresta mais densa, a maior floresta do planeta, consome quase que totalmente os nutrientes. Vocês estão vendo essa vegetação aqui? Eles fizeram um corte bem interessante essa foto, para a gente demonstrar o fatiamento do solo. Entre as árvores, você vai ter o quê? Essa matéria orgânica, que a gente chama serrapilheira da floresta. Então, por que, que é perigoso o desmatamento? Deixa eu ver se eu tenho uma outra foto aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui a serrapilheira. Por que, que é perigoso o desmatamento? No momento que eu retiro essas árvores, o que, que acontece quando a gente está expondo esse solo? Primeira coisa, a gente está expondo radiação? Beleza. Segundo ponto, se eu tirei essas árvores daqui, eu já vou perder essa camada de quê? De material orgânico do solo e vou deixar exposto não só a radiação solar, mas também a chuva. Vai dar-se início a 2 processos. Primeiro processo de erosão e o processo de lixiviação do solo. Então o solo ele vai ser o quê? Além de vai sofrer crateras, que são as erosões, ele vai ser lavado e vai perder nutrientes. Então, é por isso que o desmatamento na Amazônia ele é tão problemático. Você vê mais morros na Amazônia ou no Cerrado? Por quê? Falta do quê? Não. A resposta está aqui, ó. A floresta densa impede o quê? A formação de erosão. Como no Cerrado você tem espaçamento, você tem a vegetação arbustiva, gramínea, e as árvores são mais espaçadas umas das outras, o solo fica mais exposto ao quê? Às intempéries do tempo. Compreenderam a ideia? Como é que se chama isso aqui na prova? Isso aqui se chama serrapilheira da floresta ou horizonte. Ó, serve para quê? Para garantir umidade, impedir a erosão e impedir a lixiviação do solo. Então, toda vez que desmata, vai gerar o quê? Erosão e empobrecimento do solo. Compreenderam aí? Outro detalhe.
Em Porto Velho, você tem esse tipo de latossolo mais avermelhado numa determinada região. Anote aí. É o latossolo do tipo vermelho. Que fica onde? Na região da Zona Sul. Quem é da Zona Sul aqui? Ninguém que mora na Zona Sul? Beleza. Vocês já repararam que alguns poços ali é ferrugem pura? Já repararam isso? Aqui em Porto Velho, principalmente, tem muito poço que você, quando acaba cavando, você nota o quê? Muita presença de ferro. Justamente porque você está cavando em área de latossolo do tipo vermelho. Na Zona Norte também dá, na região ali do 4 de janeiro. Exatamente. Exatamente. Zona Sul de Porto Velho. Posso ligar a luz? Quem ia falar alguma coisa? Qual é o bairro? Quer ver uma região também problemática para poder cavar poços, fósseis, esse tipo de coisa? É na região ali do Embratel. Aquela região é uma cascalheira, meu amigo. Vi meu vizinho tentando cavar um sumidouro. Meu amigo, coitado, penou, meu amigo. Batia ali a picareta que saía o que fogo. Na Amazônia, em Rondônia, na verdade, é vermelho e amarelo predominante. É o intermediário entre eles. Na Zona Sul. Os amarelados são... Não é amarelado, vai ser vermelho e amarelo no restante de Rondônia como um todo. Tá? Mas ele vai avermelhar mais para a Zona Sul. Isso. Quer outra característica desse solo? Coloque aí. É solo do tipo areno-argiloso. Areno-argiloso. Aqui, vulgarmente, se chama esse solo argiloso do quê? Tabatinga. Mas não é tabatinga, é o nome vulgar. Você vai falar que o solo ele é argiloso. Tá? Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa. Vamos lá rapidinho. Para a gente ir para algumas questões daqui a pouco. Preste atenção aqui. A prova pode trazer para vocês, dentro de aspectos gerais, a localização do estado. Tá? Isso daqui é em tempo real. Tu vai lembrar do quê? Sempre do GPS. Vamos lá. Primeira coisa. Rondônia. Rondônia é um estado que está onde? Que se localiza no oeste do Brasil. Por isso que a gente é um estado complicado. É um estado que sofre muito, porque estamos ao oeste do Brasil. O estado de Rondônia se localiza aqui, ó, na Amazônia Ocidental. Mas não é qualquer Amazônia Ocidental. A gente está aqui na Amazônia Ocidental Sul. O estado de Rondônia se localiza ao sul ou ao sul da linha do Equador. O estado de Rondônia está localizado também ao sul da mega ou simplesmente ao sul da região norte. O estado de Rondônia está ao sul da Amazônia, ou simplesmente ao sul do bioma Amazônia. Então, resumindo, se perguntarem a vocês se o estado de Rondônia é o estado meridional, você vai marcar sim, que é da Amazônia Meridional, da porção oeste. Olha o nome aqui. Então, Rondônia é um estado da Amazônia Meridional na sua porção oeste. Beleza? Isso daqui é Rondônia aqui agora. Agora vem um detalhe. Muita gente confunde alguns conceitos. Primeiro conceito. Tá? Existe uma coisa chamada limite. Existe uma coisa chamada fronteira. E existe uma coisa chamada divisa. Anote rapidinho aí. Quantas divisas tem o estado de Rondônia? Rondônia possui 3 divisas. Isso. Vou colocar aqui para você. Calma aí. Deixa eu fazer um desenho. Eu tenho aqui Rondônia. Aí aqui. Eu vou colocar o Mato Grosso. Do outro lado. Vou colocar a região do Acre. Acima. Eu vou ter o estado do... Perfeito. Preste atenção aqui. Dependendo do ponto de referência, pode cair uma brincadeirinha que eles costumam fazer. Se o referencial for Rondônia, Mato Grosso está ao nosso... Se ele não falar em leste, vai falar que está ao oriente, tá? Ou porção oriental. Se eu tenho aqui o estado do Acre, o Acre está ao nosso o quê? Oeste, ou está na porção ocidental.
ou está no ocidente. Se o referencial é Rondônia, o Amazonas está onde? Ao nosso norte. Toda vez que eu estiver levando em consideração unidades federativas, tá? Se eu estou falando em divisas, eu estou pensando em unidades federativas. Estou pensando nos estados federados. Então, quem tem divisa é o estado. Quem tem limite é o município. Aí anote essa informação. O município de Porto Velho é o único município que cedia uma capital, o município de Porto Velho é o único município que cedia a capital do Brasil, ponto e vírgula. Este município é o único que faz fronteira com a Bolívia. Resumindo a história, Porto Velho tem uma capital, cujo nome também é... Beleza, e esse município de Porto Velho, lá na região de Extrema, vai fazer fronteira com a Bolívia. Então, o único município que guarda uma capital de país, de estado, que faz fronteira com o país é Porto Velho. Mas não é a cidade de Porto Velho, é o município na altura de Extrema. Tá bom? Cuidado com isso daí. Então, quantas divisas tem o estado de Rondônia? Amazonas, Acre e o Mato Grosso. Tem fronteira aqui em Rondônia? Tem. Com quem? Com a Bolívia. Principalmente aonde? Anote aí. Na porção sul, sudeste e sudoeste. Então, temos fronteira com a Bolívia? Temos fronteira com a Bolívia. Quem tem limite é o quê? Município. Agora, olha aqui a brincadeira que eles podem fazer. Se a referência for o Amazonas, nós estamos aonde? Se a referência for o Mato Grosso, nós estamos aonde? A oeste do Mato Grosso. Se a referência for o Acre, então você só vai inverter os sentidos dependendo da referência que ele der na hora. Mas nós somos o estado da onde? Da Amazônia Meridional. O que quer dizer meridional? Quer dizer que somos do sul. Rondônia é estado do sul. Mas qual sul? Do sul da Amazônia. Tá? Somos da onde? Do hemisfério sul. Estamos ao sul da linha do Equador, ao sul da região norte. Então a gente é sulista mesmo de... Exatamente. Tranquilo? Vamos fazer alguns exercícios agora? Por favor. Tá dando para aprender, gente? Pode tirar. Já. Não, mas nós vamos moer até... Deu muita coisa na aula hoje? É. Deixa eu colocar aqui o nosso gabarito. Deixa eu até colocar aqui como se fosse da FGV. Eita. Aí uma. Bora acostumar. Ó, essa daqui é só para a gente se situar. Só para a gente conhecer o mapa. Dê uma olhada aí. Ó, entre os municípios de Rondônia a seguir, assinale o que se localiza mais ao sul. Ji-Paraná está no meio do estado praticamente, não é verdade? Porto Velho está onde? Ariquemes. Qual é que está ali na região do Cone Sul? Colorado Oeste, a Suíça rondoniense. Qual a letra que está aí? Isso daqui é só para começar a esquentar. Agora vamos para uma mais complicada. Eita! Agora sim, meu irmão. Agora você vai separar os homens dos meninos. Sim ou não? Vamos lá. Primeira coisa. Relacione os domínios geomorfológicos presentes aonde? Vamos lá. Eu quero descobrir quem é a planície amazônica. Se é planície amazônica, isso aqui tem que ser terra alta ou terra baixa? Qual é uma característica da planície amazônica? Beleza. A planície amazônica está dentro de qual bioma? Beleza. Então, onde é que eu posso marcar aqui a planície amazônica? Apresenta uma superfície. Então, tem que ser na primeira, né, gente? Então, a primeira aqui.
Vamos lá. Possui pontos culminantes com mais de 1.000 metros, como o Pico do Tracual e o Pico do Jaru. Onde é que fica isso daí? Beleza. Vamos lá. Apresenta altitudes entre 100 e 500 metros acima do nível do mar, com colinas e topos aplanados e com Silbergs. Isso daí é o quê? Beleza, beleza. Se tem topos aplanados, apresenta áreas mais baixas com inundações, formando lagos. Isso aí é pantanosa a região? Então vai ser 1, 2... 1, 3, 2 e 4, né? 1, 3, 2 e 4. Letra A de aprovados. Vamos lá. A gente já viu que a FGV gosta de trazer, né, aspectos naturais. Dê uma olhada aí, por favor. É uma brincadeirinha, preste atenção. Constitui superfície com altitude de 90 a... Beleza. Já sei que isso daqui não pode ser o quê? Chapada, não pode ser nem costa. Então, qual é que eu posso excluir? Perfeito. Agora, olha aqui a primeira. Pertence ao sistema de planaltos do maciço central brasileiro, com altitudes entre 300 e 1.000 metros acima do nível do mar. Terrenos sedimentares de arenito vermelho e amarelo. Ó, se eu tenho um trecho que tem até 1.000 metros acima do nível do mar, eu já sei que eu vou estar onde? No ponto culminante do estado de Rondônia. Onde é que é o ponto culminante? Beleza. Se tivesse ficado até o quê? Entre 300 e 500, estaria aqui na encosta. Então, aqui é a letra D de... Beleza, ou D de dinheiro. Questão típica, hein? Viram aí? Eu já sei que a número 1 é o quê? A 2. A terceira. E a quarta? Beleza. Machado ou Gipa. Então aqui a letra. Isso é clássica de FGV. Bora para a quinta. Questão do IBAD. Só. Não, eu vou ficar em casa. Ó, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o clima predominante no estado de Rondônia é o quê? Beleza. A quinta é a? Perfeito. Olha só, vai valer. Você já tem quantos acertos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 acertos. Parabéns, vocês são feras, hein? E aí? Colocar a sexta aqui. Ó, no Brasil, para se referir ao ambiente amazônico, usa-se duas referências. Bioma Amazônia, Amazônia Legal e a Pan-Amazônia. A Amazônia Legal é o quê? Não conceito político? Beleza. Quais estados tem na Amazônia Legal? A gente vai ver isso melhor na parte de geopolítica e atualidades. Todos da mega região norte, 37% do Mato Grosso, do Maranhão e a totalidade do Mato Grosso. Vem a primeira proposição. O bioma Amazônia é composto por vários tipos de floresta tropical úmida, extensa rede hidrográfica e enorme biodiversidade. A gente está diante da maior biodiversidade do planeta, que é a tropical úmida. No trópico, está entre os trópicos. A Amazônia Legal é uma região da América do Sul. O bioma Amazônia tem predomínio de formações arbustivas e campos nativos. Isso é característica de quê? A Amazônia Legal abrange todos os estados da região norte e é definido como um conjunto de ecorregiões. A Pan-Amazônia representa metade do território nacional. Não tem nada a ver isso daí. A gente vai ver, inclusive, isso na outra aula. Só sobra aqui a letra. Ufa! Sexta. A gente vai ver isso aqui mais à frente. Espera aí.
Vamos lá. Finada Funcab. Isso aqui vai ficar para os próximos capítulos. Questão 8. Não compõe hidrografia de Rondônia. Isso aí foi dado, né? Do Paraná, né? Tá bem longe. E aí? Exatamente. As outras, nenhuma são o quê? Nenhuma das outras são bacias fisiográficas daqui, tá? Peraí, isso daqui também vai ficar lá pra frente, que eu tenho que ainda terminar a parte desse conteúdo de vegetação, tá? Ufa. Senhores, deu pra pegar alguma coisa? Bom descanso. Até a próxima.